Olá, irmãos, mais uma vez aqui frisando aqui a continuação, né? Devemos ter mais do que nunca em nossa mente que Satanás, irmãos, ele não brinca de ser Satanás. A Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, ela nos deixa bastante claro que chegará o fim eterno de Satanás e a terça parte dos anjos e todos aqueles, né, que se colocaram, né, à disposição dessa influência maligna. O fim virá para todos esses também. Assim como Satanás, irmãos, ele influenciava as nações pagãs, né, para destruir o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, irmãos, tenha na sua mente que assim, bem próximo, Satanás, ele vai incitar, ele já está fazendo isso, irmãos, está incitando hoje as maléficas potências terrestres, né, para destruir o povo de Deus. Satanás está incitando os irmãos as maléficas potências terrestres, as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. E chegará o dia e o momento que será exigido, irmão, que toda a humanidade, todo fiel, preste obediências a editos, né, a leis humanas em violação à lei de Deus. Quem são esses que vão prestar obediências a editos humanos? Quem serão esses? Estes, a Bíblia deixa bastante claro, que são todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Abra sua Bíblia. Lá em Apocalipse capítulo 13, verso 16, verso 17, vai mostrar a situação desses que não estão escritos e que se colocaram à disposição das influências maléficas dessas potências e principalmente dos desejos satânicos. E infelizmente, a grande maioria, irmãos, nesses últimos dias, ela vai se colocar à disposição dessas leis humanas, da imposição do domingo. Por quê? Porque muitos desses, irmãos, não são poucos, não querem perder as suas propriedades, não querem perder os seus bens, não querem passar por fome, querem se sentir protegido pelos poderes terrenos. Então esses não vão se colocar a favor da lei de Deus. Eles vão ser contra, porque eles não querem perder as suas felicidades terrenas e passageiras. E Apocalipse capítulo 3, verso 16 e 17, nos dita assim, ó: a todos os pequenos e os grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. São esses aqui, irmãos, que vão se colocar e que vão prestar obediência a editos humanos, a leis humanas. Mas aqueles que forem fiéis a Deus, aqueles que forem fiéis ao dever, aqueles que forem fiéis à missão que foi confidenciada para você, para pregar a terceira mensagem angélica, as três mensagens angelicais apresentadas lá em Apocalipse capítulo 14, do verso 6 até o verso 12, até o verso 11, que do verso 6 até o verso 11 é apresentado ali as três mensagens angélicas. E o verso 12, então, é apresentado quem são esses que apresentam esta mensagem de advertência. Então são esses que forem fiéis, irmãos, aos mandamentos de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Serão ameaçados. Todos que forem fiéis aos mandamentos de Deus, em obediência principal na guarda do sábado, serão ameaçados, serão denunciados, serão proscritos. É isso que vai acontecer, irmãos. É por isso que hoje
hoje eu e você como cristão devemos nos prepararmos, porque isso virá sobre toda a humanidade, principalmente sobre aqueles que são fiéis a Deus, fiéis na observância aos mandamentos do Senhor. E que está nos aguardando são essas repreensões vindo pelas partes dos governos, vindo pelas partes das instituições religiosas que se venderam para o papado, que se venderam para as instituições políticas. Muitos serão traídos até pelos pais, muitos serão traídos pelos irmãos, parentes e amigos. Você acha que realmente isso vai acontecer? Se você crê nas Escrituras, você vai ter que concordar comigo. Abra então aí a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 21, verso 16. Olha o que é nos dito lá em Lucas. Eu estou abrindo aqui a minha aqui. Olha o que é nos dito lá em Lucas, capítulo 21, verso 16, irmãos. Na minha diz assim, virá Lucas 21, verso 16. Eu já ia iniciar aqui o verso 20 e 16, mas é o 21, irmãos. 21, verso 16. Na Bíblia diz bem assim, na minha Bíblia, na versão da minha Bíblia diz assim, e sereis entregues, né, até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Olha aí a perseguição que vai ocorrer, irmãos, nesses últimos dias, por você ser fiel. Por você ser fiel a Deus, irmãos, você vai passar por essas tribulações. A perseguição virá principalmente para os de dentro da sua própria família. Por isso, mais uma vez, irmãos, é colocado sobre nós que possamos estar nos preparando hoje, até que Jesus volte, irmãos. Homens de destaques e reputação vão se associar aos que são contra a lei de Deus. Quem são esses homens de destaques e de reputação que vão se associar, irmãos, com aqueles que são contra a lei de Deus? A fim de tomar ali conselho, né, contra o povo de Deus. Quem são esses homens de destaque e reputação? Faço essa pergunta para você aí mesmo. Quem são esses homens de reputação que vão se associar com aqueles que são contra a lei de Deus? Quem são esses? O que vocês acham? Já está diante de nós, irmãos? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Isso é verídico, isso é fato, e isso já vai ocorrer com uma cautela muito mais abrangente. Muitos juízes, preste atenção, muitos juízes vão perseguir aqueles que têm a sua fé sustentada pela palavra do Senhor, que vivenciaram em obediência aos mandamentos de Deus. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para você. Preste atenção. Pastores, líderes e membros da igreja hão de conspirar contra os fiéis de Cristo nesses últimos dias. Preste atenção. Pastores, líderes de dentro da igreja, membros de dentro da igreja e né, vão conspirar contra aqueles que são verdadeiros e fiéis em Cristo nesses últimos dias. E com a viva voz e com a pena, né, com a caneta, com lápis, vão ameaçar, muitos serão levados ali, esses fiéis vão ser levados a escárnios, muitos dos fiéis em Cristo vão ser zombados por esses aí. Muitos pastores, líderes e membros vão zombar de você por você ser fiel. Muitos vão dar escárnios, muitos vão ameaçar você, tentando derrotar a sua fé, desvirtuando os fatos e por meio de apelos violentos, hão de procurar estimular as paixões do povo. Está atento aí? O que está prestes a ocorrer? Então esses, irmãos, não podendo então apresentar
contra aqueles que são fiéis defensores do sábado bíblico, um está escrito, a falta deste, né? Então eles vão fazer o quê? Eles vão lançar a mão à violência. Será que isso vai acontecer? Creia que sim. E já está acontecendo em algumas igrejas IASD. Não está longe o tempo em que a prova ela vai envolver a todos. A marca da besta, ela não será recomendada, irmão, com uma grande insistência. Deixa eu chamar aqui a sua atenção aqui, irmão, rapidinho aqui. Preste atenção que eu vou falar para você aqui. A marca da besta, irmão, nesses últimos dias, ela vai ser recomendada com uma grande insistência. E aqueles que, passo a passo, cederem às exigências, né? Aqueles que, passo a passo, cederem às exigências do mundo, eles vão se sujeitar, irmãos, a costumes mudanos. Eles não vão achar difícil isso para eles. A se submeter, né, aos poderes dominantes. De preferência, né, a expor-se a escárnios, a insultos, ameaça de prisões e morte. Então eles vão ceder, irmãos. Porque eles já estão vivendo com passos largos com as coisas do mundo. Os membros da igreja, eles vão ser divididos e individualmente provados nesses últimos dias. Serão colocados em circunstâncias com que serão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados, então, os irmãos, a falar diante de concílios, em tribunais da justiça, talvez separadamente ou talvez sozinhos. Mas, preste atenção, mas não. Isso é verdade e já está feito, entendeu? Falta apenas Deus permitir que isso aconteça. Preste atenção. Se o papado e os seus princípios forem de novo conduzidos ao poder pela lei humana, preste atenção. Se o papado e os seus princípios, ou seja, os seus dogmas, né, forem de novo conduzidos ao poder pela lei da legislação humana, se prepare você, porque os fogos da perseguição irão se acender novamente contra aqueles que são fiéis aos mandamentos do Senhor, aqueles que são fiéis em Cristo. A perseguição, ela vai novamente se acender. E este mal, irmãos, ele já está prestes a se realizar diante da humanidade. Mas com tudo isso, irmãos, Deus sempre vai cumprir com o seu cumprimento por meio da sua palavra, que é a sua proteção e o seu cuidado. Deus prometeu em sua especial, olha só que interessante, irmãos, Deus vai enviar uma especial proteção através de toda a tormenta que vai vir sobre o fiel de Cristo. E conquanto antes que termine o tempo da graça, possa haver mártires, né? Então, quando se inicia então, o tempo de angústia, que é citado em Daniel capítulo 12, verso 1, nenhum dos filhos de Deus perderá a vida, irmãos, porque eles serão milagrosamente guardados e cuidados por Deus e pelos seus santos anjos. Se cumprindo assim, irmãos, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Abre a sua Bíblia aí. Olha a promessa de Deus, irmãos, para aqueles que são fiéis nesses últimos dias. É nos dito assim, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, irmãos, em diante. Na minha diz assim, ó. Aqui. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha só que interessante, irmãos. Olha o que a promessa do Senhor nos fala nesses últimos dias para aqueles que serão fiéis. Para nós, para aqueles que querem ser fiel. Por mais que passamos por problemas, por situações difíceis, mas estamos ali persistindo com Deus em uma luta contínua, por meio de orações, por meio de provações.
ele nos diz o seguinte, verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Ou seja, aquela igreja, irmão, ela vai ser perseverante. Ela vai perseverar até o fim. Então ele diz, também eu te guardarei da hora da provação, irmãos, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então o verso 11 é nos dito, venho sem demora. É a promessa de Cristo, irmão. Cristo já está voltando. Ele diz, venho sem demora. Conserva o que tens. Devemos conservar, devemos guardar a promessa que Deus estabeleceu por meio da sua palavra, irmãos, que é a salvação, que é a vida eterna. Conservas o que tu tens. Conservas a coroa que vai ser guardada para ti, para que ninguém te roube a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua salvação. Prepara-te, ó Israel. Verso 12 ele diz, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu povo, e o novo nome. Então o verso 13 nos diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, nesse mesmo capítulo, deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Isso. O versículo 20 é nos dito ali uma última advertência, o último apelo de Cristo. O verso 20, Cristo é o próprio Senhor Jesus falando para mim e para você nessa manhã e nesse dia. Até que o galo ali está cantando, já são tamanho quase 10h30 da manhã e o galo está cantando. Vocês estão escutando aí? Então, irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 é nos dito assim, eis que estou à tua porta e bato. Jesus está batendo, irmão, na nossa porta, da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, do nosso sentimento, para que possamos reconhecer que o tempo é curto, que já não temos mais tempo deliberado para nos prosseguirmos com as nossas paixões humanas. É tempo de nos prepararmos. É tempo de abrir a porta, irmãos, para que Cristo ele possa entrar na minha e na tua vida e faça então uma diferença. Faça aquilo que somente Cristo pode fazer. Não eu, não você. Nós não temos essa capacidade. É o momento de eu e você, como igreja, de se entregar totalmente a Deus. Somos homens que falhamos, temos nossos erros, e por mais que nós lutamos, ainda viemos a tropeçar em pequeninas pedras que há no chão, mas Deus ainda quer nos sustentar pela sua mão poderosa. É chegado o momento que temos que tomar essas decisões, irmãos. Por mais que sejamos apedrejados, até por aqueles que são mais íntimos de perto de nós, devemos levantar a nossa cabeça e olhar para os céus e ver que há um Cristo que ainda intercede por nós. Por isso, se hoje Cristo bate na porta do teu coração, irmão, abra a porta e permita que Ele transforme a minha e a sua vida, porque coisas piores vão acontecer e você é ciente disso. Então, permitamos, irmãos, que Deus faça uma transformação verdadeira em nossa vida, que possamos ser modulados ao verdadeiro caráter de Cristo, que possamos em nossas orações pedirmos que o Espírito Santo ele venha nos capacitar, venha modular a nossa mente, a nossa vida com o mesmo espírito de humildade e o mesmo espírito de mansidão a qual Cristo teve quando passou aqui na terra. Se esse é o seu pedido, então coloque-se à disposição de Deus. Por mais que venha tentações, peça de Deus que Ele seja contigo e que Ele seja comigo. Irmãos, que Deus Ele venha nos abençoar,
nesse dia de sábado. Aqui está chovendo desde cedo e os galos, né, aqui não param de cantar, mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?